Charles Manson, o homem mais perigoso que já existiu. Eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma boa pessoa, Charles Manson. Charles Manson, conhecido homicida norte-americano, nasceu em 12 de novembro de 1934, em Cincinnati, Ohio. Sua mãe Catherine, uma menina de 16 anos, era alcoólatra e prostituta. Seu pai, um viajante, nunca manteve relacionamento com sua mãe, e esta se casou com William Manson, mas o casamento terminou rapidamente e Charles foi colocado em uma escola de meninos. Rejeitado em suas tentativas de retornar à convivência com sua mãe, Charles logo morava nas ruas e cometia pequenos delitos. Ainda um adolescente, em 1951, Manson foi preso por pequenos delitos, mas que o fizeram passar algum tempo na prisão. No começo, antes de descobrir os benefícios de ser um prisioneiro modelo, ele era considerado perigoso, sendo descrito por relatos de psicólogos na avaliação para sua liberdade condicional por ter um grau marcado de rejeição, instabilidade e trauma psíquico, e esforçando-se constantemente por status e por garantir algum tipo de amor. Outras descrições incluíram imprevisíveis e seguro apenas sob supervisão. A partir de 1958, Manson entrou e saiu da prisão por diversas vezes e por diversas acusações. Manson também foi influenciado não só pelas drogas, como o LSD, mas por obras de arte e música da época, mais notavelmente a música dos Beatles, El Terceiro Ter, de seu álbum branco. Ele teve uma forte crença e interesse na noção de Armagedon do Livro das Revelações, e também explorou os ensinamentos da Cientologia e de outras igrejas dos chamados cultos, como a Igreja do Juízo Final. De muitas maneiras, Manson refletia traços de personalidade e obsessões que estavam associados a gurus de grupos de cultos quase religiosos que começaram a surgir na década de 1960. Manson foi libertado da prisão em 21 de março de 1967. Em agosto de 1969, Manson reuniu um grupo de seus mais leais seguidores da família para realizar seu massacre entre a elite de Hollywood e de pessoas bonitas. No final da década de 1960, Manson atraiu um culto, que tinha como base a Califórnia, que mais tarde foi apelidado de Família Manson. O grupo ganhou notoriedade nacional após o assassinato da atriz Sharon Tate e 4 outros em sua casa em 9 de agosto de 1969, e Leno e Rosemary LaBianca no dia seguinte. Os assassinatos de Tate LaBianca foram executados por Tex Watson e outros 3 membros da família, agindo de acordo com as instruções específicas de Manson. Os membros da família também foram responsáveis por outros assaltos, roubos, crimes e a tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, em Sacramento. A família Manson, dentre os diversos assassinatos, iniciou suas mortes em 25 de julho de 1969, quando Manson enviou o membro da família, Bob Beausoleil, juntamente com Mary Brunner e Susan Atkins para a casa do conhecido Gary Eman, para persuadi-lo a entregar dinheiro. Os 3 mantiveram o refém não cooperativo Eman por 2 dias, durante os quais Manson apareceu com uma espada para cortar a orelha. Depois disso, Beausoleil esfaqueou Eman até a morte, ostensivamente na instrução de Manson, e antes de deixar a residência do Topanga Canyon, Beausoleil, uma das mulheres, usou o sangue de Eman para escrever Politic Pig na parede e desenhar uma pata de pantera, um símbolo do grupo Pantera Negra, a fim de culpá-los pela morte. Nas posteriores entrevistas entre 1981 e 1999, Beausoleil diria que foi até a casa de Eman para recuperar o dinheiro pago a Eman por drogas que supostamente eram ruins, e ele acrescentou que Brunner e Atkins, inconscientes de sua intenção, seguiram ociosamente, apenas para visitar Eman. Por outro lado, Atkins, em sua autobiografia de 1977, escreveu que Manson contou diretamente a Beausoleil, Brunner, e ela para ir a Eman e obter a suposta herança de $21 mil. Ela disse que Manson lhe havia dito em particular, 2 dias antes que, se ela quisesse fazer algo importante, ela poderia matar Eman e pegar seu dinheiro.
Beausoleil foi preso em 6 de agosto de 1969, depois de ter sido pego dirigindo o carro de imã. A polícia encontrou a arma do crime no pneu do veículo. Uma das maiores e mais famosas chacinas feitas pela família Manson ocorreu em 8 e 9 de agosto de 1969, onde brutalmente assassinaram 5 pessoas, uma delas grávida. 4 membros da família invadiram a casa do casal de celebridades casadas, a atriz Sharon Tate e o diretor Roman Polanski em Los Angeles, e mataram Tate, que estava grávida de 8 meses e meio, junto com 3 amigos que estavam visitando na época, e um visitante de 18 anos, que foi morto quando estava saindo da casa. Polanski não estava presente na noite dos assassinatos enquanto trabalhava em um filme na Europa. Os assassinatos foram realizados por Tex Watson sob a direção de Charles Manson. Na noite do crime, Watson dirigiu até o local com Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Krenwinkel, que cooperaram com as mortes. Na próxima noite de 10 de agosto de 1969, 6 membros da família Leslie Van Houten, Steve Klein Grogan e os 4 da noite anterior, desta vez, Manson se mostrava descontente com o pânico causado pelas vítimas da noite anterior. Manson decidiu acompanhar os 6, para mostrar-lhes como fazê-lo. Depois de algumas horas de viagem, em que ele considerou uma série de assassinatos e até tentou um deles, Manson deu instruções para Kasabian, que trouxe o grupo para a residência número 3301 em Waverly Drive. Esta foi a casa do executivo Leno LaBianca e sua esposa, Rosemary, um coproprietário da loja de roupas. De acordo com Atkins e Kasabian, Manson primeiramente desapareceu na estrada, mas retornou para dizer como deveriam ser amarrados os ocupantes da casa. Ele então enviou Watson para cima com Krenwinkel e Van Houten. Depois que Manson apontou para um homem dormindo através de uma janela, os dois entraram pela porta traseira desbloqueada. Conforme Watson relatou, que Manson levou o ainda não desperto Leno LaBianca do sofá até o local de sua morte, ameaçando-o com uma arma, e Watson amarrou suas mãos com uma tanga de couro. Depois que Rosemary foi trazida do quarto para a sala de estar, Watson seguiu as instruções de Manson para cobrir as cabeças do casal com fronhas. Manson deixou o local, enviando Krenwinkel e Leslie Van Houten para casa com instruções para que o casal seja morto. Agora, enviando as mulheres da cozinha para o quarto ao qual Rosemary LaBianca foi devolvida, Watson foi até a sala de estar e começou a apunhalar Leno LaBianca com uma baioneta cromada. O primeiro impulso entrou na garganta do homem e continuou atacando Leno, esfaqueando um total de 12 vezes. Quando ele terminou, Watson esculpiu o gore no abdômen exposto do homem. Ele afirmou isso em sua autobiografia. Voltando ao quarto, Watson encontrou Krenwinkel apontando Rosemary LaBianca com uma faca da cozinha LaBianca. Seguindo as instruções de Charles Manson para garantir que cada uma das mulheres também fizesse parte das mortes, Watson disse a Van Houten para que apunhalasse também a Sra. LaBianca. Ela o fez, esfaqueando-a aproximadamente 16 vezes nas costas e nas nádegas expostas. No julgamento, Van Houten afirmou, com certeza, que Rosemary LaBianca estava morta quando a apunhalou, e as evidências mostram que muitas das 41 feridas feitas na Sra. LaBianca, de fato, foram infligidas após a morte. Enquanto Watson limpou a baioneta e tomou banho, Krenwinkel escreveu Rise e Death Topics nas paredes e ao ter seu ter na porta da geladeira, tudo com o sangue de LaBianca. Ela deu em Leno LaBianca 14 feridas feitas com um garfo de escultura de marfim, que fez com que seu estômago saltasse. E por fim, ela também utilizou uma faca de bife em sua garganta. Enquanto isso, na esperança de um duplo crime, Manson tinha ido direcionar Kasabian para dirigir para a casa de um conhecido ator da dela, outro considerado pela família Manson como um piggy. Kasabian frustrou este assassinato batendo deliberadamente na porta do apartamento errado e acordando um estranho. Quando o grupo abandonou o plano do assassinato e saiu, Atkins defecou na escada. Os assassinatos de Tate tornaram-se notícias nacionais em 9 de agosto de 1969. A empregada dos Polanskis,
Winifred Chapman, chegou ao trabalho naquela manhã e descobriu a cena do crime. Em 10 de agosto, detetives do Condado de Los Angeles, que tinha jurisdição no caso Ima, informaram os detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAP, designados para o caso Tate, da escrita sangrenta na casa de Ima. A cena do crime de LaBianca foi descoberta às 22 horas e 30 minutos da noite em 10 de agosto, aproximadamente 19 horas após os crimes serem cometidos. Frank Struthers, de 15 anos, filho de Rosemary de um casamento anterior e o enteado de Leno, voltou de uma viagem de acampamento e ficou perturbado ao ver todas as sombras das janelas de sua casa desenhadas e pelo fato de que a lancha do seu padrasto ainda estar ligada ao carro familiar, que estava estacionado na entrada. Ele chamou sua irmã mais velha e seu namorado. O namorado, Joe Dogan, acompanhou o jovem Struthers para casa e descobriu o corpo de Leno. Em 12 de agosto de 1969, o Departamento de Polícia disse à imprensa que descartou qualquer conexão entre os homicídios Tate e LaBianca. No dia 16 de agosto, o xerife invadiu os parente, sede da família Manson, e prendeu Charles Manson e outros 25, como suspeitos em um grande cartel de roubo de carros, que roubavam carros da Volkswagen e convertia-os em buguis de dunas. As armas encontradas foram apreendidas, mas, como o mandado tinha sido mal instruído, o grupo foi liberado alguns dias depois. Em um relatório no final de agosto, quando praticamente todas as pistas não tinham ido a lugar algum, os detetives de LaBianca notaram uma possível conexão entre os escritos sangrentos na casa de LaBianca e o álbum mais recente do grupo cantando Beatles. Ironicamente, Manson e sua família foram presos não sob suspeita dos assassinatos de Tate e LaBianca, mas simplesmente com a crença de que eles haviam vandalizado uma parcela do Parque Nacional do Vale da Morte enquanto se esconderam no deserto de Mojave. Em 1969, o xerife do condado os havia levado à custódia, sem se dar conta de que eles estavam envolvidos em assassinatos hediondos. Mas foi através da confissão de Susan Atkins, enquanto estava presa por suspeita de assassinar Gary Eman durante um incidente não relacionado, que levou os detetives a perceber que Charles Manson e seus seguidores estavam envolvidos nos assassinatos. Várias motivações foram examinadas durante o processo. O mais viável foi que o ego patológico de Manson, a insanidade e a crença no Armagedon foram influências que o levaram a deixar um rastro de destruição. Manson acreditava que ele era o novo Messias, e que depois de um ataque nuclear, ele e seus seguidores seriam salvos escondidos em um mundo secreto sob o deserto. Suas visões proféticas incluíam a crença de que a guerra da raça resultaria em uma vitória negra, e Manson, juntamente com os membros da família, teria que orientar a comunidade negra, pois eles não teriam experiência para dirigir o planeta. Como Manson e a família deveriam ser os beneficiários da guerra racial, ele disse a seus seguidores que eles tinham que ajudar a iniciá-lo. De acordo com a testemunha da defesa e assassino Van Houten, essa foi a principal razão pela qual assassinaram LaBiancas. Manson tomou a carteira de assassinada Rosemary LaBianca com a intenção de depositá-la em uma seção de Los Angeles, onde um afro-americano poderia encontrá-la, usá-la e, possivelmente, ter os assassinos presos. Mais tarde no tribunal, Van Houten, que tinha apenas 19 anos quando participou dos assassinatos de LaBianca, alegou que Charles Manson aproveitou sua vulnerabilidade e que não gostava de sua mãe, embora ela acreditasse como os outros membros, que ele era um homem de visão. 30 anos depois, durante uma audiência do Conselho de Liberdade Condicional, Van Houten disse que estava horrorizado com o que tinha feito naquela noite e queria desesperadamente se redimir. Foi negada sua liberdade condicional em 2006 e novamente em 2010. Susan Atkins admitiu nas confissões iniciais para os companheiros prisioneiros que queria cortar o bebê não nascido de Tate, mas não teve tempo. Ela também revelou que outros atos espalhafatosos e macabros deveriam ter sido perpetrados contra as vítimas e que uma lista de outras estrelas de Hollywood de alto perfil estava em uma lista para ser morto e mutilado. Entre eles, Elizabeth Taylor e o marido Richard Burton, Frank Sinatra, Steve MC Queen e Tom Jones.
Quando perguntado por que queriam matar celebridades, Atkins respondeu que a família Manson queria cometer assassinatos que chocariam o mundo e que as pessoas tomassem conhecimento. O julgamento começou em junho de 1970, com o advogado Ronald Hughes nomeou o advogado de Manson e Van Houten. Hughes logo deixou Manson como cliente, alegadamente porque sentiu que poderia convencer o júri de que Van Houten havia influenciado indevidamente o líder da família. Um movimento pode ter lhe custado a vida. No final do ano, Hughes foi acampar e desapareceu, e seu corpo decomposto apareceu vários meses depois. Pensa-se que ele foi vítima de um assassinato de retaliação por membros da família Manson. Durante o julgamento, Manson lançou um álbum intitulado Lie, em um esforço para arrecadar dinheiro para sua defesa. Ele se revelou na atenção da mídia, e durante os processos judiciais ele apareceu com um X esculpido em sua testa. Algumas de suas seguidoras copiaram o ato e rasparam a cabeça, às vezes sentadas fora do tribunal. O X foi gradualmente modificado até se transformar em suástica. Durante o julgamento, os assassinos muitas vezes riram e trocaram caretas com Manson, sem remorso por seus crimes. Em 25 de janeiro de 1971, Manson foi condenado por assassinato em primeiro grau por dirigir as mortes das vítimas de Tate LaBianca. Ele foi condenado à morte, mas isso foi automaticamente comutado para a vida na prisão após o Supremo Tribunal da Califórnia invalidar todas as sentenças de morte antes de 1972. Kasabian recebeu imunidade por sua parte como testemunha de estrelas. Susan Atkins foi condenada à morte, mas sua sentença foi posteriormente comutada na prisão perpétua. Ela foi encarcerada de 1969 até a morte em 2009. Charles Manson morreu em 19 de novembro de 2017, de causas naturais. Dias antes, ele havia sido internado em um hospital em Bakersfield, Califórnia. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre sua condição médica ou sua localização, por motivos de privacidade e segurança. O prisioneiro de longa data também foi hospitalizado no início do ano. Ele estava cumprindo o tempo na prisão estadual de Corcoran na Califórnia desde 1971, e em 2012 Manson teve negado a liberdade condicional pela 12ª vez. As mortes orquestradas por Manson nunca efetivamente tiveram sua participação direta, o que levou especialistas a questionarem se efetivamente Charles Manson poderia ser considerado um serial killer. Apesar do fato de ele nunca ter assassinado ninguém, ele ordenou que seus seguidores matassem por ele. Isto é conhecido como assassinato por procuração, ou no direito brasileiro, como um autor mediato. Um assassinato por procuração é definido como um assassinato no qual o assassino faz isso a pedido de outro, agindo como seu representante. Assim, há quem considere Charles Manson apenas um caso de spree killer, que seria definido como assassinatos em 2 ou mais locais com quase nenhuma pausa entre os crimes. De acordo com o FBI, a definição se aplica a 2 ou mais assassinatos cometidos por um criminoso ou criminosos, com um período significativo entre as mortes. Este período significativo de tempo marca a diferença entre um spree killer e um serial killer. Esta categorização, no entanto, nunca teve real valor para forças da lei americana devido a problemas relacionados ao conceito de período significativo de tempo. Outra distinção que os separa dos assassinos em série é que os assassinatos cometidos por estes são eventos claramente distintos, ocorridos em épocas diferentes, enquanto o ataque do spree killer são definidos por um rápido incidente que provoca a morte de várias pessoas ao mesmo tempo.